Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos pro terceiro episódio dessa série que é queridinha por nós, Eu Cervejeira. E a gente tá aqui hoje com a cervejeira Mariana Maranho, que é química, técnica cervejeira, sommelier de cerveja, juíza BJCP e responsável pela cervejaria Columbina de Goiás. Para relembrar, nós já falamos nessa série com a querida e multipremiada nacional e internacionalmente Ingrid Matos, da cervejaria Masterpiece de Niterói, aqui do Rio de Janeiro, e com a Fernando Eno, da cervejaria Japas, ou Japa Cervejaria, agora me confundi. Elas produzem em São Paulo, Estados Unidos, gente. Coisa linda de mãe. Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Montink, Cervejaria Ussá e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Mari, dá um alô pro pessoal conhecer sua voz. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mari, mais conhecida aí como Mari Maranhão ou Mari Braçando, né, que é o meu Instagram. Estou aqui participando super feliz desse podcast lindo. Muito obrigada, gente, pelo convite, por estar aqui. Temos muitas coisas para conversar aí e vai ser muito legal. Bem-vinda, Mari. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Bandeirante das Vienas. E fica assim. Entendi. Você tá desbravando aí pelo interior, né? Das Vienas, né? No interior das Vienas. Entendi, tá certo, então. Já entregando um pouco o que eu vou beber. Falando em o que eu vou beber, a gente costuma bater esse papo bebendo uma cervejinha. E eu queria saber, Mari, o que você tá bebendo aí? Muito massa. A cerveja que eu escolhi hoje, porque Goiânia raras vezes, mas faz um friozinho, tá, gente? De vez em quando. Assim, tá com uma chuvinha hoje, tá um clima bem ameno. Eu tô tomando uma extra stout que a gente tem, é chamada Poema. Ela vai castanha de baru na composição, que é bem legal. Aqui na Columbina, a gente trabalha com muito fruto e especiaria do Cerrado. Irado. Legal. Todas as nossas cervejas ou tem uma fruta específica ou tem uma especiaria específica, e nesse caso tem a castanha de baru. E ela também vai um chocolate, que aí também não é... A gente não tem um chocolate aqui, né? Mas a gente usa o chocolate Calebo, então ela é uma cerveja deliciosa, bem linda. Ó, bonita. O rótulo também é sensacional. Demais. Sim, é muito linda. Eu já bebi Columbina há algum tempo atrás. Acho que a última vez que eu fui a Brasília, isso deve ter, seguramente, depois desses 2 anos de pandemia, mas esse ano uns 4 anos. Já bebi coisa boa aí. Tô precisando voltar. Por favor. E você, Lud, tá bebendo coisa boa aí, aqui no Rio? Tô com a cervejaria Deserta, que é do nosso mecenas Tiago, querido. A Sandstorm, uma American IPA. Boa. Gente, eu sou hipacondríaca. A raiz não me deixa. Vamos ouvir o barulhinho da lata. Vamos ver. Eu já tinha aberto a minha antes. A gente sofre de ansiedade também às vezes, mas às vezes não. É muita sede. Eu tô em tratamento. Minha mão tá tremendo aqui. Eu tô olhando ali, tô nervoso. Respira, Leandro. Vamos respirar? Vamos respirar. Bom, e você, bandeirante desbravador do interior das Vienas, tá bebendo o quê? Uma Viena. Puta que pariu. Eu tô bebendo uma repeteco da casa. Eu tô bebendo a Viena da Narcose. Olha que linda. Adoro essa cervejaria. A Narcose é sensacional. Vamos ver o barulho, né? Não, foi fraquinho o barulho. Eu já bebi, gente, eu nem brindei. A gente nem brindou, eu já bebi. Não tem problema, vamos fazer um tintim agora pra tela. Já vou aproveitar e dar aquele print maroto. Vai, Leandro. Aê! Se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona com as tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o mecenas do Surra de Lúpulo. Através do site apoia.se/Surra de Lúpulo, escolha o apoio que cabe no seu bolso. Tá osso, tá difícil, não pode apoiar com grana agora? Sem problemas, ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração
enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se você for atrevido ou atrevida, fechar o combo de 5 estrelinhas mais comentário no Apple Podcasts, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Ajudem a gente a se espalhar. Eu vou obrigar o Centro-Oeste inteiro a curtir. Duvido! Olha, mulher. Faça isso. Já pode começar dando estrelinha no Spotify, isso já ajuda. Mas enfim, toda ajuda é bem-vinda. Bom, vamos começar esse programa do jeito que a gente gosta, né? Então, se apresenta para os nossos ouvintes, contando um bocado da sua história antes e depois da cerveja. E eu acho que era legal entregar o que a Mariana queria ser na infância, né? O que a Mariana imaginou que ela fosse ser quando ela crescesse. Será que em algum momento no futuro a gente vai ter tanta mulher fazendo cerveja que eu vou perguntar para uma criança daqui a 10 anos, 15 anos, eu quero ser cervejeira? Olha que emocionante isso, cara. Mara, a gente trabalha para isso. Agora, já pulando por perguntas, né? Eu brinco muito, assim, em todas as lives que eu falo, né? Falo, mas, Mari, você posta lá o chão de fábrica, sofrendo e tudo mais. Eu falo, velho, eu tô preparando o terreno para as meninas virem aí. Então, eu quero que muita menina que ali, antes de entrar na faculdade, já pense, eu quero ser cervejeira. Então, vai dar certo. É isso aí. Bom, vamos lá. Cara, eu nem imaginava trabalhar com cerveja na faculdade. Acreditem se quiser, eu não gostava muito de cerveja. Eu ia para esses botecos da faculdade lá em Cuiabá e eu tomava 2 copinhos de cerveja e falava, gente, não é para mim isso aqui não. Eu gosto do meu velho barreiro, com meu limãozinho, minha caipirinha, não adianta. E aí, no meio dessa grade curricular, ali, mudou o meu curso de Química Bacharelado para Química Industrial, lá na UFMT. E aí entrou algumas disciplinas de indústria e uma delas foi Bioquímica Industrial, que a gente entendia vários processos fermentativos de bebidas. Então, a gente aprendia sobre saquê, aprendia sobre cerveja, enfim, várias bebidas. E aí eu tive uma aula só sobre cervejas. E aí foi quando me deu um estalinho ali com 19 anos, mais ou menos, em que tinha um processo para fazer cerveja, né, e tudo mais. Eu falei, cara, que interessante, né, gostei. E eu fui pesquisar o que era cerveja artesanal, dei uma olhada no mercado em... eu esqueci de falar que eu sou cuiabana, né, gente? Tô aqui pulando, porque eu cuido da cervejaria Colomina em Goiás, mas eu sou cuiabana, né, nasci em Cuiabá, morei lá até terminar a faculdade. Então, fui pesquisar um pouco da cena lá, comprei essa garrafa, tomei a garrafa inteira e falei, opa, acho que eu gosto de cerveja artesanal, acho que eu gosto de cervejas, né? Na época nem tinha muito esse conceito de cerveja artesanal. E comecei a dar uma pesquisada. Hoje eu entendo que é muito importante, mas eu não queria, na época, seguir na área que eu estava, que eu era de fisicoquímica, era uma coisa completamente maluca, não tinha nada a ver com cerveja, meu TCC, minha pesquisa e tudo mais. E eu não queria seguir essa carreira aí, dessa parte de fisicoquímica, entrar para o mestrado, eu queria trabalhar em indústria na época. Muito antes de eu fazer faculdade, eu pensava em fazer química desde sempre, mas eu queria ser perita da polícia. Então, talvez a Mari criança queria ser polícia, da perícia criminal. Assistiu muito CSI, né? Nossa, eu amava! E eu não tinha TV a cabo, então tinha que assistir na Record, ou nem sei. Nossa! Com aquelas dublagens. Amava, eu falava, gente, é isso que eu quero fazer, é muita química. Porque tinha aquela ideia de cientista, né? Aham. Enfim, era isso. Aí lá no meio da faculdade fiz essa disciplina, tomei a primeira cerveja artesanal da minha vida, amei. E convenhamos, gente, não é uma cerveja relativamente de entrada, né? Uma APA que a gente já tá falando. Exato. Um pouquinho mais amarguinha, mais cheirosa. Poderia ter começado por uma Weiss, uma Fuquilagre, enfim. Por uma Pilsen, que já é diferente. Aí amei. Pesquisei, achei... Falei, como faz para ser cervejeira no Google? Porque eu falo assim com o Google, parece que ele é meu amigo. Eu falo, amigo, como é que eu consigo ser cervejeira? Aí ele me mandou o site da Dummings Academy. Aham. Eu falei, fora do Brasil, como é que eu vou seguir essa carreira de cervejeira estudando fora? Eu não tenho dinheiro para isso. Aí lá, olhando o site, eu vi uma bandeirinha do Brasil escrito Escola Superior de Cerveja e Malte em Blumenau. Piscando, assim, parecendo um vírus. Deus me perdoe, meu chefe vai falar, que vírus, Mariana? Aham. Eu dou aula também na escola até hoje.
Aí cliquei lá e tinha o curso técnico de mestre cervejeiro, aí já entrava mais no meu orçamento, eu me interessei pelo curso, então terminei a faculdade, corri para lá, para o curso de mestre cervejeiro, sem experiência, nunca tinha feito cerveja na minha vida, só me interessei mesmo pelo universo. Aí você chega lá em Blumenau, você tem acesso a muitas informações de cerveja, né? O curso da escola, todo final de módulo, permitia que você fizesse estágio dentro de uma cervejaria. E aí, a hora que eu cheguei lá, minha primeira aula foi introdução à cerveja, que era muita química. Eu falei, gente, eu tô em casa, eu acabei de sair de uma faculdade de química, cerveja é completamente rotas metabólicas, fermentativas, é muita ciência envolvida, né? Porque a galera também, hoje em dia, no mercado, tem uma galera que acha que fazer cerveja é bruxaria, né? Não é, não? Já foi. E aí eu falo, gente, eu acho assim que é uma arte sim, mas tem muita ciência envolvida por trás disso. A galera tem que começar a analisar todos os parâmetros, né? Não é uma coisa que eu posso inventar ou ser, de repente, do dia pra noite. Então tem muito estudo envolvido. Aí fiz o mestre cervejeiro lá, e aí porque queria indústria, e eu falava pro meu professor, o Honorato Pradel, na época, eu falava, eu quero indústria, você me arruma um emprego na indústria. Ele era coordenador na escola. Aí, currículo pra lá, currículo pra cá. Inclusive, tem até uma história engraçada, entre aspas, né? Porque hoje eu dou risada. Na época, eu já senti o que era o mercado. Em que uma das cervejarias que eu mandei meu currículo, expliquei, fiz um textinho bonitinho, a pessoa me respondeu meio assim, não contratamos mulheres, ponto. Já foi uma facada, assim, no meu peito. Eu falei, gente, como assim? Aí eu caí na real. Eu lembro até hoje que foi quando eu falei, opa, acho que o mercado não é tão lindo como eu imaginava. Aí eu senti, me deu um baque, assim. Não consegui indústria, na época, por vários fatores. Claro que um deles por ser mulher, com certeza, mas por ser também inexperiente, por ser um trabalho muito pesado. Antigamente era muito mais difícil. Antigamente, assim, né, há 8 anos atrás, contratarem mulheres, de fato, o serviço é muito pesado, até hoje é. Aí o meu coordenador falou, Mari, e se você trabalhasse aqui na escola com a gente? A gente precisa de um coordenador para os laboratórios, você fica por aqui, faz contato, estuda o mercado, prova mais cervejas, aqui é pertinho de tudo, você está perto de Floripa, você está perto de São Paulo, então você pode ter acesso a muitas coisas. Fui e aceitei. Aí, nesse tempo todo, eu fiquei 2 anos e meio na Escola Superior de Cerveja de Malte, entre curso e trabalhando como coordenadora. Aí lá eu comecei a dar algumas aulinhas para cervejeiro caseiro, depois peguei algumas aulas de laboratório, e querendo ou não, a gente vai conhecendo gente, né? Vinha muita gente de fora e tudo mais. Sim. Apaixonada, completamente idiota pelo mercado cervejeiro, mesmo já levando essas pancadas. Eu falava, gente... Ele bate, mas a gente gama. Aí até que foi um mexicano lá fazer um curso de controle de qualidade e tecnologia cervejeira. E eu era ajudante da Gabriela Miller, não sei se vocês sabem, da Levtech. Claro. Maravilhosa, claro, já esteve aqui com a gente. Eu quero ser ela quando eu crescer. É minha diva. Continua assim. Aí eu tava ajudando, ele falou, vem cá, eu gostei de você não quer ir pro México, não? Montar 2 laboratórios pra mim? Tô abrindo uma cervejaria lá. Caralho. Aí eu falei, cara, será que é confiável? Será que eu não vou ser sequestrada, talvez? Eu vou sumir no México, porque foi muito assim mesmo, tipo, gostei de você, quero que você monte 2 laboratórios pra mim lá na cervejaria que eu tô montando. Aí fiz uma entrevista com ele em inglês, eu lembro na época, e aí aceitei. Meu pai falou, você é doida? Eu falei, você não sabe nem falar espanhol. Eu falei, não tem problema, eu quero ir pra indústria, né? Foi super legal, passei 1 ano lá no México, chamava Monterrey, chama, né, a cidade, que é lá na divisa com os Estados Unidos já. Montei 2 laboratórios lindos, e voltei para o Nordeste, que aí acabou o que eu tinha que fazer, fiz até algumas receitinhas lá em panela pequena, mas montei os laboratórios, voltei já para o Nordeste, em Juazeiro, na Bahia, aí eu entrei como mestre cervejeiro dentro de uma indústria, aí foi o auge da minha vida, né? Falei, agora é o que eu queria, é isso que eu quero fazer mesmo, então eu abraçava, eu fazia CIP, eu fazia tudo nessa época. Aí veio a pandemia, e aí eu tive um probleminha de saúde, fiquei meio medrosa da vida, e a minha chefe, que é aqui de Goiânia, a Patrícia, me via no Instagram, porque aí eu montei um Instagram no meio da pandemia, que a gente não tinha muita coisa pra fazer, né? Tem gente que faz podcast, tem gente que cria Instagram, é isso. O Surra, por exemplo, é filho da pandemia. Aí, ó, maravilhoso. Então eu falei, cara, eu vou montar um Instagram, porque eu acho que poucas meninas falam sobre chão de fábrica mesmo.
filmar um CIP da vida, filmar uma dificuldade da vida, né? O pessoal tem que entender que trabalhar com cerveja não é mil maravilhas e que é sofrido, mas vou mostrar aqui, ainda mais que eu dava aula EAD de tecnologia cervejeira, então eu comecei a mostrar coisas básicas. A mangueira ideal para você utilizar na cervejaria, válvula, resfriador de mosto, pedra difusora. Comecei a mandar tudo isso no Instagram. E aí a minha chefe me achou aqui de Goiânia, e como é pertinho de Cuiabá, assim, relativamente perto, né, dá 800 quilômetros, eu falei, cara, vou pegar, porque a Colombina também é uma cervejaria bem grande aqui, né? Sim. A gente já chegou a produzir 100 mil litros mês. Caralho. Era muita coisa. Então eu ia pegar filtro, que eu nunca tinha filtrado cerveja. Peguei uns equipamentos muito legais aqui, como o Hoopstorm, né, que é o dry hop dinâmico. Então, falei, vou porque vai me dar muita experiência. E aí, tô aqui agora. Agora eu sou controle de qualidade e desenvolvo novos produtos, faço novas receitas. Muito maneiro. Não, e aí tá relativamente perto da família também, né? Exato. Você tava em Juazeiro, na Bahia, agora você tá só 800 quilômetros de casa, porra. É perto. É perto pra caramba. Eu tava no México, outro continente. Tava no México, e depois foi pra Bahia. Você veio chegando perto. Daqui a pouco tá lá. Tá em Cuiabá. E é uma das coisas que eu falo que o mercado, você tem que entrar nele pra dentro da fábrica, assim, quando as meninas aí me falam, Mari, o que você pensa? Porque você já andou tanto. Eu falei, pois é, mas tem que andar. Não tem jeito. Tem que estar disponível para andar. Exatamente. Então, de certa forma, hoje eu tenho 30 anos, né? Eu comecei essas andanças aí com 22. E aí todo mundo fala, mas você parece ser tão independente, tão feliz. Eu falei, mas ninguém sabe o tanto de coisa que a gente renuncia na nossa vida particular para aceitar andar nessas vidas aí, mudar de cidade, fazer novas amizades, entre aspas, que eu sou uma pessoa meio sozinha, eu não ligo. Adoro, inclusive, sou meio antissocial. Ninguém queria. Você foi uma pessoa tão simpática desde o começo aqui, tá todo mundo achando que você Exatamente, tá me enganando. Tá me enganando fácil. Tá funcionando. Quanto você já bebeu antes da gravação? Durante o dia, 30 ml várias vezes, de vários tanques. Aí a gente é muito assim. Mas, de fato, você tem que estar disponível para andar. E você tem que ser meio corajosa. Mas você falou uma coisa que me explodiu a cabeça porque eu não sabia. Eu acho que eu nunca tive essa curiosidade, porque não é uma bebida que me interessa muito. Saquê é fermentado? Do arroz. Rapaz, eu não sabia. Olha só, Surra não para de me ensinar. É impressionante. E tem uma história legalzinha sobre o saquê, que na época eu li, que antigamente o saquê era mastigado por mulheres que eram virgens, porque eles acreditavam que a saliva era mais pura. Elas gospiam esse arroz. Cara da Ruth. E aí fermentavam. Cheio de bactéria, né, e um monte de coisa, aí fermentavam e eles faziam o saquê mais puro que existia. O problema não é a mulher mastigar, o problema não é a mulher cuspir, porque tem gente que paga um dinheirão por um café que é cagado pelo gato. Eu ia falar do jacu. Exatamente. O problema não é esse, meus amigos. O problema não é esse. O problema é, tem que ser uma filha da puta virgem, que é pra uma cambada de macho, achar que esta porra é mais limpa! Inferno, desculpa. Peraí, gente, mas olha só, é sem anacronismo. Eu aposto que isso aí não foi em 1990, deve ter sido 1970, né? Muitos anos. Não interessa. Porra. Mas olha só, e a outra agora, sem falar de datas sério, você comentou da primeira negativa que você recebeu, que foi essa coisa escrota pra cacete. Que ano da Idade das Pedras foi isso? Que você só tem 30? Se você só tem 30? Então, eu entrei em 2017. Gente. Mas, gente, 2017, juro, não tinha quase... Eu lembro o primeiro concurso que eu participei da serva catarinense, final da serva brasileira, e foi em Curitiba. Eram 3 meninas julgando, 3 mulheres. A Fer Lazari, uma outra menina que eu não conhecia, e eu. Era isso. O mercado, você não via mulheres assumindo uma fábrica como cervejeira, você não via uma auxiliar de produção, uma pessoa comandando envase, era muito difícil. E já se falava em inclusão de mulheres no mercado há muito tempo. Eu participava de várias mesas redondas. Então, assim, o mercado melhorou muito, muito mesmo. Mas... tem muita coisa ainda tem um caminho longo. E o que eu acho mais importante, que você comentou aí no começo do nosso papo, de legal ter um podcast, ter uma mulher junto aqui comandando as carrapetas,
por favor, mulheres do mercado cervejeiro que precisem de qualquer coisa da Ludmilla, qualquer coisa. Quer dizer, posso negar algumas. Mas, enfim, naquilo que eu puder ajudar qualquer mulher do mercado cervejeiro, por favor, me acessem. No @hipacondríaca, no @sorridilúpulo, sei lá, aonde vocês quiserem. Porque eu acho que é isso. Se eu tô em algum lugar agora, certamente outras mulheres me ajudaram, de alguma maneira. E eu quero poder retribuir isso pro mercado 1 milhão de vezes. Então, por favor, não tem pedido escroto. Se for escroto, eu vou falar, cara, escrotão, essa porra que você tá me pedindo aí. Porque eu também sou dessas. É mesmo. Eu atesto. Então. Vamos falar um pouco mais de cerveja, só que agora do processo de criação das suas receitas. Como funciona o seu processo? E se você faz receita assim, essa eu quero fazer para ganhar concurso. Vai ter concurso tal e eu vou mirar nisso aqui. Você começa lá no papel, na folha em branco, você já começa com o título assim, ganhar o concurso tal. E aí começa a criar a receita. Conta pra gente. Nossa, eu vou agora quebrar, acho que vários paradigmas que não são falados na internet, assim. É sério. Respondendo de maneira geral, sim, algumas criações a gente pensa única e exclusivamente para medalhas, fato. Então, tipo, vamos fazer igual a gente fez recentemente, uma double com adição de figo, então a gente já pensou nela, enquadrando ela nos estilos, pesquisando, vendo tudo da receita para que a gente inscreva e que tenha chances de ganhar medalha. Fato, isso é. Mas eu sou um pouco desapegada de medalha, vocês acreditam? Eu não sou uma cervejeira, assim, que, meu Deus, eu preciso ganhar. Eu falo muito isso com a Ingrid, inclusive, porque a Ingrid, ela é a rainha das medalhas, né? Rainha das medalhas. A rainha das medalhas. Talvez seja uma das mulheres mais premiadas do Brasil, inclusive. E aí, eu já fui muito assim no começo. Eu acho que isso também veio do mercado que foi me moldando. Eu entrei em cervejarias em que eles não tinham o foco da medalha, eles não queriam, concurso, não quero muito me enquadrar. Aqui na Colombina, por exemplo, a gente inscreve algumas cervejas, mas temos cervejas muito diferentes que acabam não se encaixando, porque é muito fruto do cerrado, são muitas características diferentes. Então eu acho que hoje eu sou meio desapegada em relação a isso. E eu já trabalhei em cervejarias também, e aí eu acho que a galera tem que imaginar isso, a galera que tá chegando no mercado, que escuta aí o nosso podcast, já sou sócia. Isso porque ela é tímida. Isso aí. É nosso agora. O nosso podcast, que tá começando agora no mercado como cervejeiro, ele tem que entender também que algumas cervejarias, eles não vão ter autonomia. Eu já trabalhei em cervejarias que eu não tinha essa autonomia, então eu tinha que guardar, eu podia adaptar com o outro. Uhum. Então, querendo ou não, eu também já fui desapegando. Porque tem gente que fala, meu Deus, eu preciso de medalha, eu tenho que entrar numa cervejaria e ganhar medalha. E às vezes nem é o que o seu chefe quer. Na real, ele quer um produto, não que as medalhadas não tenham, pelo amor de Deus, mas ele quer um produto padrão de entrada, que tem um custo mais baixo. Então, quando você começa a trabalhar em umas empresas um pouquinho maior, eu acho que o padrão, ele fala um pouquinho mais alto. Uhum. Bom, eu vou repetir, porque senão a galera vai me cancelar na internet. Eu nem tenho seguidores pra ser cancelada. Calma aí, galera. Aí, ó. Aí, essa é a maravilha. Então, pelo contrário, conheço cervejarias incríveis e que tem muito padrão. Mas a gente, aqui na Colombina, por exemplo, cara, a nossa long neck, a nossa Pilsen, custa R$7 no mercado. Então é um produto incrível, juro por Deus, muito gostosa, não é porque é o que eu faço, não. Mas é um produto que a gente tenta... Eu acho que isso é o segredo do mercado cervejeiro e a galera não entende. Ser acessível, né? E aí já falando, esquecendo a parte de medalhas, porque eu acho incrível quando você tem muita medalha. Inclusive tem uma cervejaria que eu admiro muito aqui no Centro-Oeste, chamada Cruz, Sim. De Brasília. Cruz, já teve aqui com a gente. Que eles fazem isso muito bem. Eles ganham muitas medalhas e eles têm cervejas super acessíveis. E eu acho isso lindo no mercado. Sério, gente, eu até me arrepio. Não dá pra ver? Não dá pra ver, né? Porque eu acho lindo. Maravilhosa. Eu gosto de que todas as pessoas de várias classes sociais consigam tomar algo diferente. E, velho,
acho lindo, compro cervejas caras, não tenho problema com isso. Mas não é o que tá aumentando os 2% de mercado que a gente tem, não, velho. É ser um pouco mais acessível, conseguir conversar com as pessoas, né? Entrar ali na casa das pessoas, entrar... Infelizmente, na situação que a gente vive hoje, é o preço. E se você tem preço, tem padrão de controle, de qualidade, você começa a conquistar esse público. E aí você contribui realmente para o mercado. Do que ficar colocando cervejinhas aí a 80 conto para um público restrito. Então, eu gosto de acessibilidade. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas gosto de entrar em todo mundo. Pode e deve. A gente também aqui é super partidário. Tá ruim falar de partido no Brasil, né? Mas enfim, a gente é super defensor dessa coisa da inclusão de novos públicos. E a inclusão de novos públicos é um negócio que eu bato, gente. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Eu trabalhei com cultura há muito tempo. Incluir novos públicos não necessariamente é dar de graça. Exato. Incluir novos públicos é simplesmente preparar o caminho para que essas pessoas cheguem e se sintam acolhidas. Exato. E aí é uma cerveja mais em conta, com sabor que ela reconhece, para que ela crie confiança para ir para outros sabores. Exato. Tudo é um começo. É uma cultura que a gente tem que melhorar muito, né? Nós, assim, do mercado artesanal, a gente tem que melhorar muito. Porque não é só ser o preço, igual você falou, a pessoa tem que saber vender também. Como é que uma pessoa que nunca tomou uma cerveja artesanal, você vai oferecer logo de cara uma IPA? Esse cara não vai falar que a cervejaria é ruim, ele vai falar que cerveja artesanal é ruim. Exatamente. E aí, fudeu tu... Ai, não sei se posso falar palavrão. Pode falar. Caralho, não podia, porra! Leandro, respeita a convidada um pouco, pelo menos. Mas assim, a gente concorda plenamente com isso. A gente já falou sobre isso algumas vezes, sobre cerveja de entrada, sobre trabalhos de cervejarias que têm trabalhado preço para trazer novas pessoas, né, novos bebedores. Existe uma coisa muito simples que parece que é cada vez mais nítido que quem compra cerveja dita artesanal, né, quem compra cervejas especiais, tal, já compra. Então, como é que a gente traz para novas pessoas? Como é que a gente aumenta essa rodinha? Né? Que essa rodinha aí já, parece que ela já encontrou o tamanho dela. E na boa, gente, se a gente não aumenta a bolha explode, tá? Exato. Então a bolha tem que aumentar, senão ela vai explodir. E aí é melhor aumentar a bolha. Mas você acabou fugindo, eu percebi. Fugi. E você não me falou como você cria suas receitas. Só que é verdade. Eu não vou largar disso, eu quero saber. Não deve. Vocês têm que me voltar, gente. Porque eu sou meio tímida, mas na hora que eu começo a falar, eu vou... Eu tenho muitas coisas para falar. Vamos lá. Quando a gente vai criar, principalmente aqui na Colombina, a gente tem um grupinho, né? O P&D, que sou eu, a minha chefe, o Alberto, que é o esposo dela. A gente tem a menina, a Tati, que faz todo o nosso rótulo e nossa comunicação. E a gente tem a Thaís, que trabalha com essa parte de processo, economia, programação e tudo mais. Uhum. Então, senta todos nós, e aí a gente lembra, e eu acho isso incrível, a gente lembra de todo o marketing que a Colombina trabalha, que é essa parte de frutos do Cerrado, especiaria do Cerrado. Uhum. Então, a gente já desenha na cabeça que vai ter que ter alguma coisa nesse sentido, alguma especiaria. Quando a gente vai inscrever para concurso, a gente tenta enquadrar mesmo com essas especiarias e frutos aí no guia de estilos, para a gente ter uma base. Exatamente, uma base. E aí a gente cria todos nós juntos, por quê? Entra a parte minha do Alberto, que é essa parte, eu gosto muito dessa parte de cálculo, eficiência e tudo mais. O Alberto lembra a gente do marketing, a gente já desenha o rótulo junto. E verifica preço. Então, a cerveja, a hora que a gente senta para criar uma receita, ela já sai de lá com o estilo, com os insumos, com quanto ela vai custar e com um rótulo mais ou menos desenhado. Tudo isso por quê? Porque a gente não faz testes, né? Isso é uma coisa que é importante de se falar. Então, nossa batelada é 2.500 litros mesmo. Vamos encher um tanque, a gente não faz muitos testes. Uhum. Não tem muita brecha para erros. E a gente já pensa, assim, no público que vai comprar, no quanto isso tem que custar. No nosso mercado aqui no Centro-Oeste, temos cervejas muito baratas, então a gente não pode desenvolver. Inclusive, a gente fez uma New England uma vez, em que ela ficou ali em torno de R$28 o chopp,
e ela parou de vender. Ué? Exato, e R$28 a gente paga em qualquer pint, né? Saindo aqui do Centro-Oeste de São Paulo, Rio, Sul, né? É um preço relativamente pagável. Sim. Mas isso não era o preço final, era o preço... Do shopping, um pintzinho. Pint de 300ml era R$28. Exato. Entendi. Ah, não é tão barato assim, né? Não, quer dizer, New England não é barata, ponto. Tem muito lucro. Aí você falou que encalhou porque era barato? Era caro. Porque era caro. Ah, porque era caro. Para as características de vocês. Entendi. Exato. A galera acaba não comprando. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Se vai sair num projeto de marketing em cima dessa cerveja, dessa receita. Mas o que eu gosto de olhar? Eu aprendi isso na Colombina, mas antes eu gosto muito do malte. Eu sou a menina que vai tomar sempre cervejas ali voltadas para malte. Então eu gosto de misturar muitos maltes e poder imaginar a característica sensorial que isso vai trazer. Eu gosto também de processos novos, como, por exemplo, o Hop Storm, que é um dry hop dinâmico. Eu já entro em desespero de saber que ele extrai mais compostos cítricos ali do que as resinas, né? Então eu fico desenhando e imaginando como é que isso vai ficar lá no produto final. Então eu vou pensando em relação a isso. Eu tento juntar ciência e arte. Ciência e a bruxaria, que a gente falou lá, né? É assim. Demais. Muito legal. Esse olhar de já trazer pensando... Gente, cervejaria é um negócio, né? Já vi pensando em qual é o custo, como é que vai ser o marketing disso. É isso, se todo mundo pensar profissionalmente assim... A gente vai chegar em algum lugar em algum momento, mas enfim. Exato, e se conecta muito, Lud, com o que a gente trouxe no programa que a gente gravou ao vivo lá na FIC, que é sobre isso, né? Ou seja, o marketing começa, na verdade, no desenho do produto. Exato. No produto já discute-se o estratégico dele, onde ele vai atuar. É que, na verdade, não funciona assim no mercado cervejeiro. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá falando com cervejaria, gente. Desde que o mundo é mundo. Adão e Eva pegou a maçã, a gente tava falando com cervejaria. A gente foi mudando o formato, mas a gente já falou com muita gente. Ninguém falou que aproxima o marketing na hora da decisão da receita. Sim. Vai ter purista que vai falar, não, o marketing não serve para nada, porque o marketing nos trouxe o puro malte como sinônimo de qualidade, porque o marketing não sei o quê, nananana. Se você ouvir o programa com a Elizabeth Bronzeri, nossa, você vai entender um pouquinho sobre de onde veio o puro malte e que o marketing apenas arrumou uma roupinha para isso, tá? Eu não falei que eu concordo nem que eu discordo, eu falei que as empresas têm que olhar para negócios. Sim. É isso. E que puro malte segue não sendo sinônimo de qualidade. Porém, o marketing deu um jeito de cantar isso para a população, mas não é isso. Se você não ouviu, volta para ouvir o episódio com a Elizabeth Bronzeri. Bom, pra gente ir continuando aqui no nosso caminho do nosso programa, conta pra gente aí uma curiosidade que a gente tem sempre, né? Como é que é a cena cervejeira aí no Centro-Oeste do Brasil? Qual é a sua leitura sobre o desenvolvimento da cerveja artesanal por aí? E aí vale trazer uma informação agregada, que é, a gente liberou no começo de dezembro agora o resultado da nossa pesquisa e o Centro-Oeste, apesar de Brasília ter chegado com força nas respostas, Goiás foi um estado que ficou um pouquinho atrás do que já tinha participado. A gente precisa de mais adesão do estado de Goiás, a gente agora se aproxima da Colombina e da Mariana, a gente espera conseguir mais esse apoio lá. Então conta pra gente como é que é a cena cervejeira aí no Centro-Oeste, de repente mais em Goiás até, pra gente entender o que tá rolando por aí. Nossa, apesar de ter poucas cervejarias, não são muitas, né, comparado ao Sudeste, Sul, até mesmo o Nordeste, que tem surgido muitas cervejarias no Nordeste, não temos muitas. Acho que aqui em Goiânia, por exemplo, só em Goiânia, eu acho que a gente tem 5 cervejarias no máximo. E aí lá em Brasília, mais umas 4 ou 5, não sei, eu posso estar dando informações equivocadas. E você tá falando de fábrica própria ou de... De fábrica. Tá, sem considerar as ciganas. Isso. Então não são muitas. Tem por todo o estado, tem. No Mato Grosso também tem por todos os estados. Tem a Quesbira, a Louvada, enfim, são bem conhecidas. Uma coisa que eu acho muito legal aqui no Centro-Oeste é que a gente não cai em algumas modinhas que eu vejo por aí. Então, comparado quando eu saio aí para concursos, vou no Sul, vou no Sudeste, julgar cervejas e tudo mais,
a gente vê algumas coisas assim, porque fora Estados Unidos e Europa tá vendendo muito, então a gente também quer fazer. Isso eu acho legal, que aqui no Centro-Oeste a gente é desapegado e a gente tem uma variedade de estilos disponíveis, assim, que é impressionante, juro. Você consegue ir numa cervejaria, e não só a Colombina, não só a Cruz, que eu citei aqui, várias outras daqui da região, e até mesmo no Mato Grosso, eu gosto muito de citar a Louvado, que eu tenho um apego com elas, porque foi a minha primeira cerveja, né? Você tem um quadro ali muito legal, que você vai desde uma Pilsen até uma Dark Strong Ale, e Sour, e Triple, e Oatmeal Stout. Então você tem uma variedade muito legal, e sempre utilizando coisas do Cerrado, que a gente é muito rico, né, gente, em fruto, em especiaria. Então todo mundo traz um pouquinho dessa cultura, e tem bastante essa ideia de beba menos, beba melhor, beba cerveja local. Então isso eu acho muito legal aqui do Centro-Oeste. Eu acho que a gente não perde em estudo nem em variedade de estilos para nenhum estado e nenhuma região brasileira. Fato. O que a gente sofre aqui, com manutenções de equipamento. Eu vi até um podcast que você fez com a... esqueci o nome dela, da cervejaria Charaés, lá em Chapada dos Guimarães. Jéssica Rodrigues, da Charaés, exato. Perfeito. Isso, que ela é maravilhosa. Não, ela é sensacional. Eles foram muito parceiros da gente, não só na gravação do podcast, mas nessa coisa da divulgação da pesquisa. E a gente ficou muito feliz em saber o que rolou lá, e tá rolando lá, né? Então, assim, muito legal. E aí eu lembro que ela até comentou, tava vendo semana passada, a dificuldade nossa é mão de obra. Sim. Aqui também. A nossa dificuldade é manutenção, porque ou tudo tá ali em São Paulo, tá em BH, ou então tá tudo muito longe. E é bem isso mesmo, os insumos demoram mais para chegar aqui, o imposto é um pouco mais alto, porque viaja mais, né? Então... É por isso que eu falo, gente, a gente está no Centro-Oeste, a gente tem que ter essa pegada mesmo de insumos brasileiros, de fruto local, de especiaria local, porque traz frescor para a cerveja, né? Então a nossa maior dificuldade é nisso, manutenção, insumo, mão de obra capacitada, a gente dá uma travada aí. Mas 2 perguntinhas acessórias. Uma, você enxerga a cena crescendo? Você enxerga a Colombina, por exemplo, crescendo? Porque se uma cervejaria local cresce, significa que aquela cena está crescendo de alguma forma, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, por acaso você já ouviu falar em plantação de lúpulo por aí? Já chegou essa brincadeira nesse lugar? Já? Demais. Inclusive, eles vão dar 5 estrelas no Spotify pra gente. Amei, sócia. Sim, de verdade. Cresce muito. Cuiabá, eu acho que tá muito mais, inclusive, do que Goiânia, quando eu vou pra lá relativamente mais. Então, tá crescendo muito. Brasília também. O público vem aumentando, as pessoas vêm pedindo cervejas cada vez mais nos eventos aqui que a gente participa. É impressionante. Do ano passado para esse, eu já atendi pessoas completamente aleatórias que querem mais sours, que querem mais imperial stouts. Então a galera estão se informando mais sobre estilos e estão bebendo coisas diferentes. Isso é nítido. Legal. Que ótimo. Aí já puxando outro ganchinho, tem uma procura muito grande aí por cervejas low carb, sem álcool também, que eu acho que vai ser um boom aí. Qual que é a outra perguntinha? Era do lúpulo. Como é que tá a plantação de lúpulo aí? Massa. Gente, é uma companhia chamada C-Hops. Tomara aí que eu ganhei lúpulo, já que eu tô fazendo uma propaganda. Mas, verdade, é o Daniel. Ele é de Brasília, morou um tempo no Rio de Janeiro, ele veio pra cá. É numa cidadezinha aqui perto, de Bela Vista de Goiás. E aí eles plantaram ano passado, foi a primeira vez que eles colheram Comet. A gente comprou, inclusive fez uma cerveja com os lúpulos goianos e foi muito legal, porque a gente foi na fazenda dele, colheu e já usou o lúpulo de tarde, assim, na produção, super fresco. Porra, fenomenal isso, né, cara? Fresco. Fresco. Eu nunca vi uma plantação de lúpulo, né, na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi, foi aqui em Goiânia. Eu viajei para esses lugares que vai ver colheita. E aí, a hora que eu cheguei lá com a minha chefe, eu lembro até hoje, a gente não podia nem tirar foto na época, porque era tudo muito novo, ele nem tinha avisado que ele estava fazendo estudos genéticos. E aí eu até me emocionei, assim, eu falei, gente, tem lúpulo no Centro-Oeste, eu não tô acreditando. Calor insuportável, tem lúpulo aqui. Então, fizemos uma cerveja, uma APA,
com a Serrops. Então, quem quiser conhecer o Daniel, ele tem Instagram. Eles são maravilhosos, estão estudando pra caramba. O lúpulo deles do ano passado para esse evoluíram muito. Eles vão estar na Copa de Lúpulos, organizado lá pelo Duan, da escola. Então, é um cenário assim que já não é mais amador aqui em Goiânia. A galera já tá no Centro-Oeste todo, já entende o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, estão investindo. Então é lindo demais. E essa cerveja, inclusive, que a gente fez, a gente utilizou fécula de mandioca, porque a gente tem um incentivo do governo para utilizar a mandioca de pequenos produtores. Então, a gente uniu essa parte da fécula de mandioca para os pequenos produtores, com o lúpulo do local, e ficou linda a cerveja. Que maneiro. Juro que é o último gancho, juro. A culpa é dela que ela falou da fécula de mandioca. O que eu tenho que perguntar pra ela? Manipoeira. Por acaso a Colombina tá no projeto Manipoeira? Você sabe do que a gente tá falando ou nada a ver? Não, eu sei o que eu tô falando. O que eu tô falando é ótimo, meu Deus. O álcool tá subindo, eu já tô sua, tô brincando. Não estamos no projeto da produção da cerveja com a mandioca. A Cruz tá, que os nossos amigos estavam. Eu não sei, inclusive nem parei pra conversar com isso com a minha chefe. Por que a gente não participou? Porque tinha a nossa cara pra caramba. Total. Total. A gente tem uma linha só com fécula de mandioca. Então a gente apoia bastante os produtores de Bela Vista. A gente tem uma Rensga Lager, uma Rensga IPA. Que Rensga aqui em Goiânia chama tipo massa. Legal. Como é que você fala no Rio? Da hora? Não sei. Ah, legal, bacana. Maneiro. Maneiro. Maneiro, pronto. É a melhor definição. Aqui é Rensga, sabe? E aí a gente chamou toda essa linha de Rensga. Mas a gente não participou, infelizmente. Me convida. Então, esse projeto é um projeto da Abracerva, que foi uma ideia louca do Diego, lá da Coisa Linda, maravilhoso, sensacional, incrível, grande amigo. Junto com o Jairo, né? Exato. Com o Jairo Neto lá, também da Abracerva, sommelier, multicampeão e tal, e o Fabrício da Cervejaria Zalais. Eles levaram essa ideia para a Abracerva abraçou. E precisamos abraçar a Abracerva. Oh, meu Deus, eu tô demais hoje. E aí, tem, sei lá, 30 e porrada cervejaria no Brasil inteiro. 50, a última atualização que eu vi é um negócio louco. Eu acho assim, o primeiro ano é esse ano experimental, os resultados, aparentemente, que a gente tem visto de ciência têm sido incríveis, e a gente espera que o projeto siga anual. Então, outras oportunidades da Colombina virão, e eu acho que é muito importante. Então, sensacional saber que vocês já trabalham com isso, só seria um super encaixa, né? Demais. Eu ia falar um pleonasmo vicioso bizarro, um plus a mais. Não, isso é muito feio. Eu vou começar a comentar no nosso fotos do Jairo. Chama a Colombina. Não precisa chamar, a Colombina podia ter só batido lá assim, eu quero. Era só isso, até onde eu sei era só isso. Tá no tanque já, nossa. Eu acho que tinha alguma especificidade e tal, mas enfim, fica para o ano de 2023 e é isso, acho que vai dar bom, vai ser bonito. Vamos lá, que a Lud já levantou a bola da pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2022, que nos trouxe algumas informações sobre os hábitos de consumo e comportamento das mulheres no mercado cervejeiro. Tal qual, apenas 29% das mulheres fazem cerveja em casa. E aí vem a pergunta bombástica: o que você acha que poderia ser feito para mudar isso e aumentar esse percentual de cervejeiras caseiras para chegar àquele ponto que a Lud falou? O que você quer ser quando crescer? Ninguém mais responder youtuber ou tiktoker, falar cervejeira. Cervejeira. Ia ser maneiro. Pode ser cervejeira TikTok também, né? Pode ser. Ela pode ser o que ela quiser. Foda-se. Agora, se ela fizer uma cerveja em 1 minuto, eu começo a fazer cerveja em casa. Porque aí acaba com o momento crossfit. Não. Ela vai botar só no rápido, pô. É isso. Sobre essa questão, de verdade, eu já fiz muita cerveja em casa e pensando qual era a minha maior dificuldade, eu acho que eu conversando com as minhas amigas e tudo, a galera podia inventar umas automaçõezinhas aí pra gente carregar menos peso, né, velho? É muito pesado. Se você fizer 50 litros de cerveja em casa, e se você não tiver uma panela automática, mesmo se tiver, para você conseguir virar essa panela, para você conseguir mexer com esse bagacinho de malte que tem ali,
você precisa da ajuda de alguém. Ou você precisa estar com uma outra pessoa, uma outra menina pra te ajudar, ou você precisa estar com seu... No meu caso, meu pai, coitado, ele aprendeu a fazer cerveja porque eu obrigava ele a ficar lá. Livre espontânea pressão. Exato. Aí ele foi se encantando e agora ele faz. Adora, inclusive. E aí, você precisa de uma ajuda. Até as automáticas que você tem que puxar, alguns casos, né? E mesmo 30 litros... Então, você tem que criar adaptações ali, você tem que construir uma manivelinha para você conseguir puxar. Então, eu acho que é porque é pesado, querendo ou não, leva 4 horas, é a mesma coisa que leva dentro de uma fábrica. A gente produz uma batelada aí de 2.500 litros em 4, 5 horas, em casa é a mesma coisa, só é um pouco menor. E eu acho que a maior dificuldade está nessas automações aí e pesos. Infelizmente, eu não aguento como eu gostaria de aguentar igual os meninos da fábrica, né, que fazem as coisas para mim, infelizmente. Então, eu queria que tivesse coisas mais automatizadas para que fosse mais fácil fazer cerveja em casa. Aí a gente escuta uns caras que, o perdão da palavra meio babaca, que já tô a polêmica, vou ser cancelada pelos caras. Fala assim, mas fazer cerveja em casa tem que dar trabalho mesmo. Eu falo, gente, que tem que dar trabalho pra quê? Dá trabalho pra quê? Eu já trabalho horrores o dia inteiro. Eu tenho um monte de coisa pra fazer na minha casa. Eu quero fazer cerveja também. Eu não quero ficar sofrendo. Parada sem sentido. Vou fazer meu hobby, tem que dar trabalho. Porra! Exatamente. Gente, já escutei tanta coisa. Mas é porque mulher não aguenta carregar peso. Claro que não, eu preciso de ajuda mesmo. Se eu aguentasse, eu não ia pedir ajuda. Então eu queria umas coisas mais automatizadas pra gente sofrer um pouco menos, ser mais fácil fazer cerveja em casa. E falo isso com o maior orgulho, não ligo, porque tem que dar trabalho mesmo. Eu não sou a favor de dar trabalho, não. Eu sou a favor de tecnologia. Eu acho que tecnologia é sempre bom quando resolve a nossa vida, então é melhor ainda. Sim. Uma das coisas que a gente trouxe até no último programa que a gente falou com a Érica Rocha, eu acho que tem a ver também, tá, gente? O Leandro levantou uma bola muito boa, que é o hobby, né? Produzir cerveja é um hobby, né? Fazer cerveja em casa é um hobby. Você faz no seu tempo livre, naquele tempo que você resolveu dedicar pra você, pra fazer alguma coisa que você ama. Ok. Então, aí vamos pensar mulheres que têm filhos. Exato, gente. Tem tempo livre essa mulher? Eu que não tenho ninguém, só tenho um cachorro, já não tenho tempo. Então a gente tem que pensar que a mulher, depois que ela tem filho, ela vira meio que cuidadora da família. Até antes, mas enfim, até por um perfil de educação, de um monte de questões e tal, não sei o quê. Então eu acho que tem muitos paradigmas para serem derrubados. Primeiro a mulher entender e se empoderar que ela precisa ter o tempo dela para fazer o que ela achar bom. Exato. Né? Ela se dedicar ao hobby dela, seja beber vinho, seja fazer cerveja, seja, sei lá, fazer o que ela quiser. E ao mesmo tempo a gente entender que às vezes essa mulher não tem essa outra opção. Então, se não houver uma reunião, uma confraria, mais uma parceira para fazer contigo, ou um parceiro, um amigo, uma amiga, sei lá, fica mais difícil. Então, acho que a gente segue precisando de acolhimento, seja de outras mulheres, seja de homens também. Então, sim, quem tiver a fim de acolher, né, adotar uma cervejeira iniciante. Com certeza, é fato. Incrível o que você falou agora do tempo. As pessoas estão cada vez com menos tempo, né? Então, você não quer um hobby que te dê muito trabalho, muito trabalho, que você não socialize. Até porque, gente, cerveja é socialização. Você quer compartilhar, você quer fazer cerveja com outras pessoas. Isso é fato. Então, exato, acho que falta. Exato. Tem uns processos mais fáceis de trabalhar. Eu acho que o que você falou, tecnologia é bárbaro, é verdade. E aí, de repente, mais esse acolhimento, mais confraria feminina, enfim. Engraçado que na pesquisa também a gente foi achar umas confrarias femininas 100% feminina no Amapá. Aí você fala, caralho, velho, não tem confraria feminina no Rio mais. Já teve, rolou treta e tal. No Amapá, por quê? Porque se elas não se unirem, elas não serão. Uhum. Não fazem. Sabe? A cena é tão pequenininha que se elas não se unirem, essa cena não existe. O problema é que quando a cena cresce, acaba dando uma zebra. Mas é isso. A mulher precisava ser mais corporativista de uma maneira geral. Sim, concordo. Enfim, tamo aqui. Tô querendo corporativar com vocês, mulheres. Então, corporativem comigo. Eu também. Por favor, eu ajudo. Bom, pra gente partir pra última pergunta desse papo, mas só pra quem não é mecenas, porque quem é mecenas recebe conteúdo extra, perguntinha a mais com a Mari na continuidade desse papo. Quais são os planos que estão fermentando nesta panela, neste barril, para o futuro de
Mariana, quais são os planos para o futuro? Assim, o que você está aí olhando no horizonte? Nossa, gente, eu penso tantas coisas, mas eu gosto muito de... É muito engraçado, né? Eu gosto muito de ser CLT, tá, gente? Porque minha chefe sofre pra caralho. Nossa, tadinha, a bichinha trabalha muito mais do que a gente, assim. Então, eu até brinco com ela quando eu vou trabalhar no... Inclusive, muito legal chamar ela para conversar com vocês, como empreendedora e tudo mais. Às vezes, no sábado, eu tô lá trabalhando, eu vou embora um pouquinho mais cedo, eu falo, tchau, Paty. Aí ela fala bem assim, tchau. Eu falei, ninguém mandou você ser dona de negócio, né? Você vai sair trabalhando. Eu gosto muito de ser CLT, então eu busco... Nunca trabalhei em cervejarias pequenininhas. Então, hoje eu penso em trabalhar com cervejarias um pouco menores e que me traga essa parte de conhecimento de fermentação mista, de barril, de cervejas de guarda. Quero muito aprender sobre isso na prática, porque essa parte maior zona aí, produtividade, eu gosto muito dessa correria, eu gosto muito dessa parte de chão de fábrica. Então, acho que me falta aí trabalhar com cervejarias um pouco menores, quem sabe futuramente, apesar de eu gostar muito desse batidão, trabalhar com fermentações diferentes. Temos na Colombina alguns barris de madeira aí que a gente vem trabalhando. Então, quero aprender sobre fermentações diferentes. Eu gosto disso. Aí, mais pra frente, quando o mercado começar a respeitar de fato as mulheres, ó, a polêmica. Eu penso muito em dar consultoria na parte de treinar a equipe em chão de fábrica, sabe? Tem muita gente que abre uma fábrica, contrata lá a galera para trabalhar, mas a galera não entende qual que é a melhor mangueira, conecta na bomba, como é que trabalha com conexões, como é que faz controle de qualidade sem muitos equipamentos, né? Assim, bastante análise sensorial. Então, eu penso aí, daqui 10 anos, entrar no mercado de consultoria. Legal. Hoje, eu quero trabalhar com... Hoje, futuro próximo, fermentações diferentes. Legal. Isso é bacana, né? A pessoa pensar profissionalmente assim, né? Muito legal. Eu não faço outra coisa a não ser estudar. Tenho 2 empregos de cerveja que eu dou aula pela Escola Superior de Cerveja de Malte EAD. Então, e faço cerveja, trabalho muito mais do que 8 horas por dia, viajo o Brasil todo só com cerveja. Então, acho que se um dia acabar a cerveja no mundo, eu não sei o que fazer. Então, eu vou te contar uma coisa que você já sabe que não é novidade. Vai acabar, não. Amém. Ela tá aí há muito tempo para resolver acabar. É. Ela tá aí desde a época que era bruxaria fazer cerveja. Fechamos o ciclo. Muito antes até. Muito antes da bruxaria, pô. Exato. Vamos lá, a pirâmide foi construída sendo remunerado cerveja, gente. Cerveja era trabalho. Boa, verdade, pronto. Beleza? Agora, só pra gente fazer rapidinho a conexão na primeira pergunta, quando a gente perguntou pra Mari antes e depois da cerveja, não teve um antes da cerveja. Teve uma estudante começando a fazer a faculdade de química e que logo depois, quando descobriu que o processo da cerveja era química pura, bizarra, aplicada, falou, oi, vem cá pra mim. E aí, né, se debulhou em cima desse tema. Só faço cerveja. Não, muito antes ali, eu já trabalhei como telefonista numa assessoria de crédito, olha que loucura. Eu fazia estágios, eu era totalmente da física, da fisicoquímica, eu queria ser química forense, mas veio a cerveja depois e a única coisa eu acho que eu sei fazer melhor hoje em dia é cerveja. Então, a Mari antes... isso é uma coisa importante. Eu decidi química relativamente cedo fazer e eu não era muito questionada pela minha família, não. Tem certeza que você quer isso? Ou vamos estudar outras possibilidades? Então, eu não era uma jovenzinha, assim, muito instigada. Tipo, vamos fazer aqui uns testes, aqueles testes pra ver o que você mais se encaixa. Teste de aptidão. Exatamente, gente. Eu já pensava assim, eu quero química desde a 8ª série, porque é isso que eu sei, é isso que eu vou fazer. Aí meu pai falou, então beleza. E aí eu estudava mais essa parte, eu sempre fui meio planejadora. Tudo na minha vida é planejado. Se não tá planejado, eu entro em desespero, né? Eu sou... Agora, nada a ver sobre o podcast, né? Eu sou virgem com ascendente em virgem, né, gente? Opa! Somos virgem, eu também sou, com todo respeito. Exatamente. Eu trabalho com organogramas e cálculos. É isso, minha vida. Se alguma coisa sai fora do planejado, eu tô perdida. Então, eu era essa menina antes. Eu sempre fui muito focada. Então, eu queria química, foi isso. Me fechei naquilo. É isso que eu quero fazer. Depois, tava meio perdidinha, apareceu a cerveja. É a cerveja que eu quero. E hoje em dia eu vou traçando planos assim na minha vida. Queria uma indústria, consegui a indústria, queria ser BJCP,
estudei pra caramba, virei BJCP, fiz sommelier, depois fiz master em estilos, tudo isso entrando. Inclusive os lugares que eu morei trabalhando com cerveja também foram estudados. Tipo, por exemplo, no Nordeste. E eu morei bem no interior. Não tinha uma cena cervejeira lá muito forte. Mas eu fui pela cultura, pela comida, pela história que a cidade tinha, achei massa e falei, cara, eu não consigo ficar viajando no mundo porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Então eu vou viajar trabalhando. Lá no Nordeste, fui trabalhar, conheci super a cultura, fiquei super feliz, consegui passear. Então tudo na minha vida é assim. Vou para conhecer comida, bebida, cervejas, mercado, pessoas e algumas só pela cerveja, como foi o caso quando eu fiquei em Blumenau. Então, essa é a Mari, gente. Eu penso em comida e cerveja. É isso. Perfeito, perfeito. Bom, a gente queria agradecer demais a sua presença aqui, Mari. Foi muito legal, foi muito importante ter trazido uma cervejeira do Centro-Oeste, né, para falar com a gente, para agregar mais essa informação daí. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui. E a gente espera chegar mais perto do Centro-Oeste, não apenas na pesquisa, mas o Surra de Lúpulo, enfim. Vamos junto. Estão todos convidados. A minha casa aqui tem um quartinho que pode receber todo mundo. Tem a sofá da sala. É quente, mas tem ventilador, tem ar-condicionado, tem cerveja pra gente tomar. Perfeito. Obrigada. Obrigada mesmo. Desculpa se eu falei alguma besteira. Nenhuma. Falou zero. Muito obrigada pelo convite. Vocês são maravilhosos, super alto astral. Já tô tomando minha cervejinha. Se eu pudesse, eu ficava aqui até as 8 da noite conversando. E obrigada para todo mundo que vai ouvir, que vai escutar a gente, que vai se interessar por essa história. Estou disponível aí para ajudar todas as meninas do rolê, todos os meninos também. E é isso. Obrigado, Mari. Muito legal. Adorei te conhecer e adorei ouvir a sua história. Obrigada. Isso aí. Encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Danilo Borges, Cintia Okawa, Flávio Gato, Silvio Donizete e Rosária Pacheco. Lemos alguns apenas, porque se a gente fosse ler isso, era só lendo o nome de mecenas. Então, gente, muito obrigada e até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.